Sejam todos muito bem-vindos ao canal da PPC Online. É uma honra dividirmos este espaço de edificação mútua nessa noite por ocasião da nossa reunião de oração. A minha oração é que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua casa, que Deus possa livrá-lo de todo mal, que o Senhor possa promover crescimento nesse tempo de retiro espiritual. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos os seus, em nome e por amor do Senhor Jesus. Meus amados, hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre as questões que geram desconforto à nossa vida quando algumas mudanças acontecem na nossa jornada. Nós passamos por isso a todo momento. Não há a menor sombra de dúvida que essas coisas estão inerentes à nossa própria vida. São situações aparentemente simples, mudanças no campo ordinário da vida, mas que geram alguns desconfortos. E há uma passagem bíblica que ilustra isso de forma muito perfeita. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, nessa reunião de oração. Ela está registrada em Atos, capítulo de número 27, verso de número 1 ao verso de número 8. Atos 27, de 1 a 8. Eu quero convidar você para que possa pegar a sua Bíblia e, juntamente com a sua família, abri-la neste momento e juntos conversarmos um pouquinho sobre este texto. Nos diz assim a boa palavra do nosso Deus. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrário os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmão. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos falar com o Senhor? Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, nessa noite, de reunidos em Teu nome, meditarmos, ó Deus, por alguns instantes na palavra bendita do Senhor. Rogamos que o Senhor possa, ó Deus, trazer conforto, consolo, encorajamento e esperança à nossa vida. Que possamos, ó Deus, estar radicados, ó Deus, na palavra do Senhor, firmes em Ti, para a glória do Teu nome. Que as palavras, ó Deus, dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus amados, em primeiro lugar, é uma grande satisfação. É uma alegria poder, como servo do Senhor, servir ao reino de Deus, servir ao povo de Deus. É muito gostoso mesmo o exercício do ministério, ainda que distanciados das nossas ovelhas, quando temos a certeza que este mesmo Deus está nos assistindo em todas as coisas e poder ser um instrumento do Senhor na sua vida nessa noite. Este texto é um texto que traz grande estímulo às nossas vidas, traz grande estímulo ao momento em que estamos enfrentando e gerando em nós
o desafio de não desanimarmos. Eu aprendo muito com essa passagem, uma passagem que eu tenho grande apreço ao meu coração. Essa narrativa, ela está conectada com dois outros versículos deste livro maravilhoso de Atos registrado por Lucas. A primeira passagem, ela está em Atos 19, verso 21, quando diz então que Paulo, terminando os seus trabalhos ali em Éfeso, ele decide no seu coração que iria se dirigir para Roma, onde testemunharia a respeito do nosso Senhor Jesus. No capítulo de número 23, depois de atravessada algumas adversidades, verso de número 11, vai nos dizer que o Senhor Jesus se põe ao lado de Paulo e então o encoraja e diz que, de forma maravilhosa, ele iria sim testemunhar do seu grande senhorio àquela cidade chamada Roma. É claro que nós não sabemos a forma, e nem Paulo sabia, da qual ele seria levado para aquele lugar. Mas uma coisa é certa, depois de muitas palavras, depois de muitas ações judiciais, de muitos discursos e julgamentos, o fato é que, neste exato momento, dentro da passagem bíblica, Paulo, então, é dirigido para este local, o seu destino, a Itália. Meus amados irmãos, a viagem ela foi um tanto conturbada. As coisas saíram um pouquinho da sua ordem, e quando as coisas saem da ordem, geram um desconforto. Contudo, nós precisamos sempre ter a certeza que Deus está no mais perfeito controle de todas essas coisas e que tudo isso cooperará para o nosso bem. Há preciosas lições nessa passagem. Uma delas, irmãos, é que as dificuldades, elas se nos apresentam na contrariedade dos ventos. Todos nós passamos por isso. Ventos que são contrários. Ventos que estão a desfavor da nossa vida. Ventos que geram inquietações no nosso coração. Paulo é tomado agora pela custódia de um centurião chamado Júlio, e em sua companhia estão mais outros presos, mais de 200 presos. E Paulo agora é levado a este lugar. Contudo, a palavra diz que ainda assim ali está a proteção de Deus sobre a sua vida. Proteção essa revelada através da própria custódia, da própria escolta desse centurião para a preservação da sua vida. Cuidado de Deus, que é revelado quando os seus amigos estão junto com ele. Quando nós olhamos neste texto, e há registro aí de direções náuticas tão precisas, tão detalhadas, não há como duvidar que, embora não seja mencionado o seu próprio nome, mas Lucas está junto com ele. E ele vai dizer, Lucas, que Aristarco, um grande companheiro de Tessalônica, está em sua companhia também. Alguém que se fez preso juntamente com Paulo naquela situação de forma voluntária. O fato é, irmãos, que os ventos eram contrários, mas a mão do Senhor era favorável a ele. A mão do Senhor estava conduzindo para um propósito muito maior. Isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. Talvez esteja acontecendo justamente agora. Os seus planos no primeiro semestre eram outros. Os direcionamentos dados à sua vida eram outros. Contudo, uma virada brusca, ela aconteceu. E nós precisamos nos acomodar dentro dessa ordem preciosa de Deus que nos faz parar para ensinar ao nosso coração. Eu aprendo ainda com este texto que as dificuldades que se nos apresentam, elas têm também agora um formato novo, um formato da vagarosidade dos ventos. O texto vai dizer que não é no prazo deles que eles chegaram lá, que tiveram que trocar de embarcação, uma embarcação maior, talvez uma viagem que custasse aí o tempo de 5, 6 dias no máximo, vai ultrapassar 2, 3 semanas. O fato é, meus amados irmãos, que de forma muito especial, ainda que o vento seja vagaroso, mas Deus agora está redirecionando a nossa vida.
Deus está agora colocando-nos em um lugar onde a sua palavra encontra maior guarida no nosso coração. O seu Espírito fala de forma mais vivificadora a nossa vida, a nossa intimidade é aprimorada, os nossos conceitos são reavaliados, a nossa vida toma um direcionamento tão extraordinário diante de Deus. Eu consigo ver isso. Os nossos olhos são iluminados para essa verdade tão maravilhosa de uma experiência que não é confortável. Às vezes uma simples mudança de um móvel dentro de casa, ele requer um tempo para que possamos então nos adaptar. Deus está nos levando a um tempo de retiro para que possamos nos adaptar ao seu modo de vida, aonde a identidade de Cristo Jesus ela está sendo formoseada em nós. E esta é a terceira lição que nós podemos extrair desta passagem também, irmãos. Um texto tão maravilhoso de tantos ensinos e que de modo informal nós estamos aqui conversando nessa noite. Nós estamos apreciando este texto que nos diz que as dificuldades elas se nos apresentam, mas jamais, irmão, jamais, absolutamente não irão impedir o propósito de Deus a ser concluído sobre as nossas vidas. Quando você olha uma expressão de Paulo, quando escreve a sua carta aos nossos irmãos em Roma, no primeiro capítulo, verso número 14 a 16, claramente ele deixa expresso ali que o seu anseio era estar com esses irmãos de Roma. Paulo não é um prisioneiro, irmãos. Não é um prisioneiro, ele não é um criminoso, melhor dizendo. Não é um criminoso. Ele é um servo do Senhor Jesus. A sua identidade está na pessoa de Cristo. E em obediência a Cristo, ele entra naquele barco. Ele toma sobre si uma verdade que, em tempo, ele declarará à igreja: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus amados, essa verdade não pode ser esquecida da nossa vida. A pandemia veio com ela dos desdobramentos que fogem ao nosso controle, que nós não conseguimos dimensionar. Há uma grande confusão até mesmo nas lideranças constituídas sobre isso. Contudo, Deus continua provendo os seus recursos e sustentação à nossa vida. O texto vai nos dizer que nessa parada obrigatória foi o tempo em que Paulo pôde rever seus amigos e pôde então adquirir suprimento para toda essa jornada. A provisão de Deus sempre se fará presente. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não há nada mais precioso do que ter a Cristo como aquele que é mais chegado do que os nossos próprios irmãos. Meus amados, que essa reunião de oração seja um ponto inaugural, um momento de uma partida, de uma intimidade maior com o Senhor, de um aprimoramento das nossas vidas à luz da própria palavra de Deus. As dificuldades não podem, de modo nenhum, impedir a manifestação do cuidado, do amor, da misericórdia, mas, sobretudo, do cumprimento de Deus dentro dos seus propósitos às nossas vidas. Meus irmãos, é dessa forma que Lucas nos ensina. Lucas aprimora os nossos passos, de forma que possamos agora experimentar de modo superlativo uma vida no Espírito, no enfrentamento dessas crises. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que a fé não gera imunidade à nossa vida. A fé nos coloca no devido lugar de dependência de Deus e no enfrentamento das adversidades de forma sóbria. Portanto, cuide-se, higienize-se, como as normas têm prescrito às nossas vidas. E eu quero convidar você nessa noite para que possamos orar a este Deus Todo-Poderoso,
Afinal de contas, toda cura ela é divina, irmãos. Seja ela de ordem natural ou sobrenatural, toda boa dádiva vem das mãos de Deus. Ore, meus amados irmãos, pelo fim da pandemia. Ore pela cura. Ore pelos infectados. Ore pelos internados, para que Deus possa restabelecer sua saúde. Ore para que seja descoberta uma vacina que tire-nos de todo este mal. Ore ao Senhor. E que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida, de modo que haja uma experiência nova e renovadora de Deus para com a sua vida. Que Deus muito o abençoe, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Tenham todos uma excelente noite para a glória do nosso próprio Deus.